Olá! Como é que noite. vocês estão? Tudo bem por aí? Muito frio por aí? Oi, Diana! Oi, Di. Por aqui tá super, hiper frio. Como é que vocês estão? Oi, Andréia! Andréia, tô te devendo um almoço, eu não esqueci, viu? Oi, Bruno. Muito calor aí na Bahia, né? Jura? Pra variar Oi, um pouquinho. Tuca! Oi, Tuca. Mari! Obrigada! Hoje resolvi dar uma mudada, cortei geral. Oi, Goiânia, Renata, Nederlândia, é isso? Oi, Cíntia. Você acha que tá frio? Estão as duas aqui com chá na mão, você imagina. E olha Tá. que eu não gosto de chá, hein? Mas a noite tá pedindo, tá muito frio. Oi, Vandinha. Oi, Wanda. Eu não sei como é que está aí na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo tá frio. Ah, obrigada, Tuca. Tá frio e chovendo. Acho que desde umas 4 horas da tarde não para de chover loucamente. Ah, obrigada, Diana. Depois eu passo o nome. Tô me sentindo uma blogueira. Depois eu passo o nome do batom. Faço a propaganda. Obrigada, Vandinha. Ah, que bom que vocês gostaram. Não consegue perder a barriga? Não é fácil mesmo. Frio em Blumenau, nossa, Blumenau deve estar frio pra caramba. Bom, pra quem tá acostumado a assistir as nossas transmissões, primeiro a gente fica jogando uma conversa fora aqui, dando um oi, pra dar tempo do pessoal ir conectando. Então, quem estiver assistindo pelo YouTube ou a retransmissão aqui no Periscope mesmo, pode passar uns 5 minutinhos pra frente, que é quando a gente realmente começa a falar sobre o tema de hoje. Enquanto isso, a gente vai vendo. Estão mofados de tanta chuva? Sensação de 9 graus lá fora? Deve estar mesmo. E Minas quente. Eu acabei de atender também uma pessoa de Belo Horizonte que tá tranquilo lá. O Eduardo. Consulta. Que bom, Di. Vamos falar muito sobre gorduras hoje. Anotem, por favor, todas as suas dúvidas. A gente vai tentar sanar todas. Principalmente mais pro final, aqui durante a parte em que a Paula vai falar um pouco mais sobre as gorduras, eu vou tentar ir anotando algumas das perguntas de vocês para também ir colaborando, mas se vocês puderem também concentrar um pouco mais no final, seria legal também. Fica mais fácil da gente conseguir dar mais atenção para vocês. Tá todo mundo reclamando que tá frio. Então não é só a gente que tá passando frio, não. É que a gente tá num determinado local hoje aqui do meu consultório que é mais frio do que o meu próprio consultório. Então quem conhece meu consultório aqui em São Paulo já sabe que é frio pra caramba. Você tem vaga pra consulta com a Nutri? Depende de qual das cidades que ela atende. São Paulo, Salvador ou Brasília? Depois a gente vai passar os endereços. Salvador. Aqui em Salvador tá calor? Aí em Salvador tá calor? Para São Paulo, faz o seguinte, Drica, o teu contato é? Pode ir lá no Instagram, na verdade, se eu não me engano, tem os telefones, mas o telefone da clínica é o 2640-9842. 011, tá? Aqui em São Paulo. Tá bom? E aí fica mais fácil de você poder agendar uma consulta. Combinado? Paulo já conseguiu compartilhar? Eu nem sei. Esperar você compartilhar. Aqui. Eu também fiquei com saudade. Bom, primeira coisa eu preciso dizer que assim, para quem já acompanha aqui os periscopes, eu precisei optar por fazê-los a cada 15 dias por uma dificuldade realmente de agenda. Assim, senti a maior saudade de vocês, de vir semanalmente, mas eu prefiro fazer com bastante foco e com temas bem legais para vocês do que de repente não fazer de uma maneira que fique tão legal assim. Eu estava contando no meu canal do YouTube, já foram 13 semanas consecutivas. Então, assim, hoje é a 14ª transmissão que eu tô fazendo. Eu acho que com a Paula, se eu não me engano, é a quinta. É isso mesmo, né? É a quinta-feira. Então, obrigada. Tô vendo que o cabelo fez sucesso. Obrigada. Tudo, cabelo, batom. A ideia era essa, mudar pra ficar diferente. Então, a gente vai fazer agora o Periscope a cada 15 dias, tá? E, bom, todo o conteúdo que tanto Paula quanto eu geramos continua. Nossa, mas como vocês reparam, hein? Pararam até na sobrancelha.
Mas todo o conteúdo continua pelo Instagram, então fiquem tranquilos que só a frequência do Periscope que vai diminuir um pouquinho, não vai ser mais semanal. Combinado? Conseguiu? Beleza. Vamos começar então? Mulher é fogo, né? Mulher repara nessas coisas. Aline e Bruno, vocês mandaram um beijo pra vocês. Bruno tá sempre aqui quando a Paula tá aqui. Quem quiser acessar os outros vídeos, é só procurar ou por Vanessa Tomazini com S ou por Nutri Paula Melo, Melo com 2 L's. Tanto no YouTube da Paula quanto no meu tem os vídeos. No meu você vai encontrar alguns a mais que foram os que eu fiz sozinha, tá bom? E aí os que nós fizemos em conjunto estão nos 2 canais, tá bom? E lembrando que todas as terças-feiras à noite o Periscope fica disponível no canal do YouTube, tanto o meu quanto o da Paula. E agora quando eu entrei no Periscope veio uma mensagem de que ele não vai mais ficar indisponível depois de 24 horas. Então quem quiser continuar assistindo pelo Periscope agora vai ter essa oportunidade também, ou vai escolher, ou assiste pelo Periscope mesmo, ou assiste pelo YouTube. O legal de assistir aqui pelo Periscope é que você vai conseguir ver as perguntas das pessoas, né? Que daí no YouTube fica sem, e às vezes até perde um pouco do sentido em algumas vezes. Verdade. Mas vai conseguir assistir normalmente. Vamos lá? Combinado? Vamos começar o nosso tema? Eu começo ou você começa? Pode começar, Paula. Bom, hoje eu nem fui tão organizada assim, eu geralmente separo uma listinha, mas eu espero que vocês me ajudem bastante mandando perguntas para que a gente consiga desenvolver o tema, tá certo? Mas é um tema que eu particularmente gosto muito, eu gosto muito de falar, gosto muito de estudar sobre isso. No Periscope que eu tenho lá no meu canal do YouTube sobre gordura, sobre risco cardiovascular, eu falo um pouquinho até do porquê que eu gosto disso, porque minha família praticamente toda tem colesterol elevado. Eu também tenho colesterol próximo do limite superior, um pouquinho acima até. E na verdade até por isso que me encanta um pouquinho estudar sobre, entender mais o que é que a gordura, qual é o papel realmente das gorduras em piorar ou não o nosso risco cardiovascular. Eu acho que eu vou começar pelo básico, na verdade. Vamos começar falando sobre quais são os tipos de gordura, quais são as gorduras boas e as gorduras ruins. Eu acho que talvez esse seja o ponto de maior polêmica hoje na nutrição. Na minha visão de nutricionista, por tudo que eu estudo hoje, eu acho que a gente pode dividir gorduras boas e ruins entre gorduras boas são as gorduras naturalmente presentes nos alimentos, ou seja, as gorduras tanto insaturadas, mono, poliinsaturadas, quanto as gorduras saturadas, que geralmente são as de fonte animal, e com exceção de algumas fontes vegetais, como óleo de coco. E as gorduras ruins seriam basicamente uma, que é a gordura trans, que são as gorduras hidrogenadas que acabam surgindo quando a gordura passa por um processo de industrialização. E aí a gente podia citar principalmente a margarina como fonte de gordura trans e, na verdade, vários alimentos industrializados. Acaba que sorvete, biscoitos, enfim, uma infinidade de produtos e principalmente óleos vegetais refinados, eles acabam tendo gordura trans na sua composição. Porque a gordura trans ou ela vai servir, ou a indústria vai criar para mudar alguma característica do produto em termos de deixar mais crocante, deixar mais cremoso, ou basicamente durante a própria formação do produto, como é o caso dos óleos vegetais refinados, acaba sendo formado gordura trans ali, que até vai ter um papel que é o de aumentar a vida de prateleira do produto, fazer com que ele dure mais ali sem estragar, sem deteriorar. Então, alguns óleos, como por exemplo o próprio óleo de canola, que muita gente acha que é super saudável por ser fonte de ômega 3, não é nem um pouco saudável e assim, tem um processo que ele passa que é o de desodorização, que é para tirar o odor e sabor que seriam característicos desse óleo, que é um processo tão agressivo que realmente é formado gordura trans ali. Então, sem dúvida nenhuma, qualquer produto que tenha gordura trans, e aí a gente pode colocar tudo no mesmo bolo dos produtos que são extremamente industrializados. Aqueles produtos que de jeito nenhum a gente conseguiria reproduzir em casa, sabe? Que a gente pega e tem uma lista gigantesca de nutrientes. Se tem gordura ali, bem provavelmente essa gordura é de má qualidade. Já as gorduras naturais, aí a gente passa para talvez o ponto que seja mais polêmico, que é a parte de gorduras saturadas. As gorduras saturadas também são boas para a nossa saúde, tá, pessoal?
Se a gente fosse ver, elas até têm um leve potencial de talvez aumentar mais o nosso LDL, que é o nosso colesterol ruim, digamos assim. Mas o grande lance é que os estudos mostram que muitas vezes o aumento desse LDL, e principalmente se ele aumenta em associação à redução de triglicérides e também aumento de HDL, que é o bom colesterol, se tudo isso acontece, a gente não pode nunca olhar esse aumento isolado do LDL como algo negativo. Eu acho que essa é uma das coisas que mais assustam as pessoas. Pegam o exame, Sim. né? Um leigo pega o exame e fala, alterou. Mas Exato. não vê o conjunto, não vê o da todo. obra. Com certeza. Então, assim, se o nosso colesterol altera mais ou menos com esse perfil, então, assim, aumenta a LDL, mas também aumenta a HDL e reduz triglicérides. Isso é um perfil bom de modificação de perfil lipídico. Talvez os triglicérides seja a fração com maior potencial, na verdade, de provocar riscos cardiovasculares no futuro. Eu uma vez li uma frase que, se eu não me engano, foi no Instagram do Dr. Vitor Sorrentino, que eu gostei muito, que era colesterol ou LDL, né? LDL é mocinho pega em cena do crime. E geralmente eu falo isso para os meus pacientes. Sim. Então, assim, realmente o LDL ele não é o causador da aterosclerose. Não é ele propriamente dito, sabe, que vai entupir a sua artéria e ele que é o causador de todos os males. Então o aumento de LDL necessariamente aumenta o meu risco cardiovascular. Não, isso não é verdade. E se a gente for olhar até algumas estatísticas, por exemplo, metade das pessoas que geralmente têm doença arterial coronariana, metade delas tem um colesterol completamente normal. Então, assim, como justificar Estranho, né? um infarto, exato, uma doença arterial coronariana numa pessoa que tem um colesterol normal, se o LDL é o causador de todos os males? Isso aí é só para despertar na gente realmente que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, se a gente consome uma alimentação boa, com comida de verdade, como a gente costuma dizer, que tenha naturalmente uma quantidade um pouquinho acima do que a população atual está habituada a consumir de gordura, e o nosso LDL tende a aumentar um pouco, mas junto com ele o HDL também sobe, triglicérides descem, tá tudo normalíssimo. Na verdade, esse é um perfil muito saudável. No meu outro vídeo lá, que já tá no canal do YouTube, eu até lembro que eu fiz um desenho mostrando a relação, às vezes, de uma pessoa que tem uma alimentação super trash, rica em açúcar e que tem um colesterol, um LDL X, relativamente alto, digamos assim, e uma pessoa que tem uma alimentação um pouquinho mais rica em gorduras naturais, toda com comida de verdade, tem o mesmo colesterol, mas o perfil das moléculas de LDL é completamente diferente. Uma pessoa que tem, às vezes, um colesterol um pouquinho maior associado a HDL baixo e triglicérides baixo, ela vai tender a ter moléculas lipoproteínas, digamos assim, maiores. E isso, em teoria, é um fator protetor. Ela pode ter o mesmo colesterol do que a outra pessoa, que enche a cara de açúcar, de gordura trans, mas o perfil dessa outra pessoa de LDL são de moléculas bem pequenininhas e densas, que são muito mais aterogênicas, que predispõem muito mais a um risco cardiovascular alto. Então, enfim, não dá para ter esse olhar isolado em cima do LDL. Mas é óbvio que, se por qualquer motivo o LDL tende a subir demais em algumas pessoas, tem algumas pessoas às vezes que naturalmente tende a, ter uma absorção muito maior de gordura, e esse fígado produz uma quantidade muito maior de LDL a partir dessas gorduras, enfim. Se for um caso específico, aí óbvio, a gente vai tentar reduzir um pouco, principalmente a quantidade de gordura saturada da alimentação, e aí a gente passa a ter uma alimentação, você, né, Paty? E a gente passa a ter uma alimentação, às vezes, a gente testa uma alimentação mais com carinha de mediterrânea, ou seja, ainda assim ricas em gorduras, mas com um perfil de gorduras insaturadas em maior quantidade do que a saturada. Na verdade, pessoal, é bem interessante a gente falar sobre isso, porque assim, tem muitas coisas em relação à gordura insaturada. A gordura insaturada é muito estudada e na literatura a gente já encontra muitas coisas, assim, muitas características benéficas. Assim, a gordura insaturada na nossa alimentação
Leia-se, gordura insaturada de boa qualidade. O que é isso? Sempre, né? Azeite de oliva, abacate, castanhas, não tô conseguindo lembrar de outras agora, mas enfim, na verdade até a própria banha de porco, por exemplo, o porco de maneira geral, tem um perfil até maior de gorduras insaturadas, em torno de 60% da gordura da banha ou do porco é de gorduras insaturadas, em torno de 40% é saturada. Vixe, me perdi. Eu fui ler uma frase aqui e me perdi no que eu tava falando. Desculpa, gente. Mas, sim, falando de gorduras... as gorduras boas insaturadas. Porque, por exemplo, os óleos vegetais refinados, como eu citei no início, são gorduras insaturadas, mas são gorduras que são ruins para nossa alimentação porque são extremamente artificiais, são obtidas por um processamento extremamente industrializado. Então, assim, ninguém nunca em casa conseguiria retirar óleo de soja ou de milho, de canola, ninguém conseguiria fazer isso. Então, são processos que usam solventes, enfim. Então, que no final das contas, aquele produto é um produto extremamente artificial e não é interessante para a nossa saúde. Aumenta muito o nosso perfil inflamatório. Mas o que eu estava querendo dizer aqui, dentro dessas gorduras insaturadas boas, né, mono e poliinsaturadas boas, se tem muitos estudos mostrando que elas podem ter realmente benefícios extras, digamos assim, adicionar benefícios à nossa saúde, como por exemplo até redução de risco cardiovascular, dentre outras coisas. Mas em relação às gorduras saturadas, e é bem importante talvez a gente falar isso, porque o pessoal quando começa a ler sobre low carb, high fat, acha que tem que comer um mundo de gordura, que assim, é a gordura que vai emagrecer, por exemplo, e não é bem por aí. Porque precisa ter uma sensação de saciedade full time o tempo inteiro e não precisa ter mais aporte de gordura. Exato. Quando às vezes a pessoa não se dá nem a possibilidade de ver o quanto que ela precisa de gordura para se sentir saciada, né? Eu acho que às vezes as pessoas deturpam muito alguns conceitos, principalmente quando tá no iniciozinho, que é normal, sabe? Porque, querendo ou não, é informação nova. Então, as pessoas tendem a deturpar algumas coisas, mas eu vejo que muitas pessoas chegam no consultório achando que para emagrecer, então, tem que reduzir ao máximo os carboidratos e aumentar ao máximo a gordura, porque é isso que vai levar ao emagrecimento. E, na verdade, não é. A ideia toda é apenas que você perca o medo da gordura. Então, que passe a não encarar, por exemplo, uma carne que tem um teor maior de gordura, ou a gordura da gema do ovo, ou como os laticínios, problema, né? Isso, ou os laticínios integrais, né, full fat, como sendo algo negativo, porque não são. Na verdade, os estudos provam que que eles geralmente vão trazer, com relação aos laticínios gordos, por exemplo, tem associação com provavelmente menor risco de doenças cardiovasculares. Mas de maneira geral, em relação à gordura saturada especificamente, não existe tanta coisa na literatura mostrando que traz super benefícios para a nossa saúde. Entendam, ela apenas não faz mal, mas aparentemente não traz benefícios super extras à nossa saúde. Então eu sempre gosto de até lembrar isso para o paciente, para que ele não faça o que muitas pessoas começam a fazer, que é ficar adicionando gordura desnecessariamente à alimentação. Então, a ideia é a gente entender que isso não faz mal. Então, não tem que, de forma alguma, olhar para uma carne com medo, olhar para um queijo amarelo com medo. Mas também não precisa, em toda refeição, ficar adicionando um monte de gordura. Então, em toda refeição, eu vou adicionar 3 fatias de queijo, 3 colheres de creme de leite, uma fatia de bacon. Fritar a carne na gordura, eu sempre tenho que saltear os vegetais na gordura. Esse é um dos erros mais comuns, né? Isso. Então, assim, na verdade, é pra gente encontrar o limite do bom senso, sabe? Que às vezes, de início, é um pouquinho mais complicado. Mas, pra gente ter uma ideia, eu acho até que eu já dei esse exemplo em algum outro Periscope. Se eu resolver beber 10 litros de chá no intervalo, ou de água, enfim, no intervalo de 1 hora, por exemplo, bem provavelmente, eu nem sei quanto é necessário, tá? Mas bem provavelmente eu vou entrar num coma. E isso é verdade. Então, assim, água em excesso em um curto período de tempo pode me matar, pode me fazer algo, pode trazer algo ruim pra minha saúde, fazer muito mal. Então, por que vocês acham que gordura não pode fazer isso? Ou que proteína não pode fazer isso? Ou que carboidrato não pode fazer isso? Na verdade, o que é que está deixando a nossa sociedade extremamente obesa e diabética hoje em dia? Se não o carboidrato de má qualidade em excesso.
Então é muito importante que isso fique claro. Não é necessário essa adição exagerada de gordura a todas as minhas refeições. A ideia é simplesmente perder o medo da gordura, porque ela realmente não faz mal pra gente, tá certo? A gordura natural dos alimentos. Ovo na banha de porco, ok, pode ser frito na banha de porco sem problema nenhum. Para fritura, na verdade, a banha de porco é uma gordura super interessante, talvez uma das melhores, tá certo? Ou até a própria manteiga também. Então, assim, não é para ter medo, sabe? Eu acho que faz todo sentido você saltear vegetais na manteiga ou se for rapidamente no azeite de oliva, porque isso confere muito mais sabor à comida. É horrível você fazer vegetais no vapor e jogar isso no seu prato. Pelo amor de Deus, fica muito sem graça. Então, assim, com certeza utilize a gordura a seu favor nesses momentos. Mas não crie o vício de sempre adicionar litros ou quilos de gordura a cada uma de suas preparações, porque isso é desnecessário, não é isso que vai te levar ao emagrecimento, tá certo? E nem esse ponto de saciedade também, né? Exato. E até às vezes você tem que ver se determinadas adições do tipo queijo, você ficar adicionando queijos gordos em todas as refeições, até que ponto isso vai te dar saciedade mesmo, ou até que ponto vai deixar um gostinho de quero mais na sua boca, sabe? Até porque quem quiser voltar lá ao Periscópio de Compulsão, a gente falou sobre os queijos. Sim. Então eles têm um potencialzinho de deixar um gostinho de quero mais. Manteiga, eu falo de manteiga ghee ou manteiga normal, qualquer uma das duas, tá certo? As duas são boas. Não acho que tem que ser a ghee, não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha listinha, o que é que eu coloquei. Eu até peguei aqui para falar um pouquinho em relação ao passado, mas muito rapidamente, de onde vieram todos esses mitos, né, de que a gordura saturada realmente é ruim para a saúde. Se qualquer pessoa for buscar aí na internet, vai ver que talvez o marco para a gente começar a ter um comportamento, o governo começar a ter um comportamento de indicação totalmente low fat de dietas, né, foi lá na década de 50, a partir de estudos de um pesquisador chamado Ansel Keys. E, na verdade, quando a gente estuda a fundo, a gente vê que esses estudos são pura politicagem, pura manipulação de dados. Ele simplesmente fez um estudo onde, inicialmente, pegaram dados de aproximadamente mais de 20 países, eu não me lembro ao certo, e no final das contas foram usados os dados de 6 a 7 países, escolhidos a dedos. Então, assim, países da Europa simplesmente excluíram alguns países tipo França. Estranho. Por quê? Bom, franceses comem muita gordura e talvez tenham um dos menores riscos cardiovasculares, tá certo? Então, assim, foi um estudo extremamente manipulado, mas que abraçaram isso com todas as forças e a partir daí se começaram a surgir as recomendações de que fazer uma alimentação com menor teor de gordura gera um menor risco cardiovascular no futuro. Então, assim, infelizmente, às vezes, quem está no meio científico sabe isso, né? Tanto que se dizem, né, que se juntar um marqueteiro e um estatístico, ferrou. Você tem o resultado que você quiser a partir de quaisquer dados que forem. Então, ou realmente é feito com seriedade, você sabe analisar bem uma metodologia para saber se aquele estudo é bom ou não, ou assim, você vai encontrar justificativa para a loucura que você quiser pensar aí nesses artigos científicos, tá certo? Então, realmente, desde a década de 50, esses estudos manipulados aí desse Ansel Keys estragou a vida da gente, poderia dizer assim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha lista, o que mais? Vamos, se tiver alguma pergunta aí que você já queira ir fazendo. Tem uma lista aqui de perguntas, o pessoal foi perguntando, mas assim, eu tô anotando aqui, tá? Então vamos lá. Vou começar daqui pra baixo. Certo. O mais indicado é o azeite ou o óleo de coco? Para o que exatamente? Quem fez essa pergunta? Tanto o azeite de oliva quanto o óleo de coco são gorduras excelentes. O óleo de coco vai ter um perfil mais saturado, né? Uma das gorduras mais saturadas que a gente tem. E o azeite de oliva é rico em ômega 9, que é gordura monoinsaturada. Ambos são bons para a saúde. Se a pessoa às vezes está tendendo, por qualquer motivo, a aumentar um pouquinho o LDL, eu sugeriria reduzir um pouquinho o consumo do óleo de coco e às vezes aumentar o do azeite de oliva. Outra, óleo de coco todos os dias no café é indicado?
Aí também depende. É difícil, gente, fazer uma pergunta desse tipo e não ouvir um depende de um nutricionista. Porque, na verdade, vai depender de todas as suas características e do seu objetivo. Então, assim, eu posso adicionar uma colher de óleo de coco todos os dias no meu café? Pode, com certeza, mas vamos olhar todos os outros fatores. Como é que está o resto da sua alimentação? Qual é o seu objetivo? Como é que está o seu LDL? Então, enfim, tudo isso teria que ser questionado, né? Mesmo do óleo de coco? Qual é o objetivo? Exato. Qual é o né? Eu acho que esse é o ponto principal. Qual é o objetivo? Porque tem gente que acaba lendo um pouquinho as coisas da low carb. Aí vê pela metade, né? Isso, aí vê que o pessoal usa óleo de coco com café ou manteiga, que faz o tal do Bulletproof Coffee. Sim. E aí, simplesmente, às vezes até a pessoa prefere o café puro, mas ela fala, não, como eu tô na low carb, eu vou colocar o óleo de coco da com moda, manteiga. Né? Exatamente. Quem faz low carb tem que tomar bullet. Então, às vezes, não tem necessidade, ainda mais se você prefere um café puro. Pra que adicionar óleo de coco? A não ser que tenha um objetivo muito específico. Então, às vezes, digamos assim, pré-treino. Eu acho óleo de coco interessante pré-treino. Não porque óleo de coco é termogênico, porque óleo de coco não é termogênico, tá certo? Na verdade, as pessoas sempre... Às vezes, até assim, se você pegar um estudo e tal, for ver a fundo, ele pode até ter uma tendência termogênica. Mas, assim... O quanto realmente é necessário de óleo de coco, ou de gengibre, ou de canela... Para conseguir esse efeito. Né? Para conseguir um efeito realmente clinicamente significante de termogênese. Então, assim, não é... Oi, Camila. Oi, Camila. Então, não é por termogênese, tá certo? Que eu gosto de indicar, por exemplo, o óleo de coco pré-treino. É pela geração de energia. Porque o óleo de coco é uma gordura diferenciada das outras. Então, assim, ele tem uma capacidade de ser absorvido muito rapidamente e de entrar na célula com muita facilidade para gerar energia. Então, ele acaba sendo bem interessante antes do treino para quem quer manter uma baixa liberação insulínica ao longo do dia, tá certo? Não por razões termogênicas, especificamente. Vamos lá, bacon pode? Bacon pode? Pode. Agora eu diria o quê? Um bacon artesanal. Porque, sinceramente, se você for no supermercado para comprar bacon de qualquer marca, que é um bacon cheio de açúcar, conservantes e todos esses aditivos químicos, na boa, você tá fazendo uma coisa péssima pela sua saúde. Então, sinceramente, se aí onde você tá, não sei onde você vive, se você não consegue encontrar um bacon artesanal, eu particularmente diria para você não consumir. Em relação à frequência de consumo, já é outro ponto interessante. Às vezes as pessoas até que leem sobre paleo, veem lá, muitas pessoas usam um baconzinho como a marca da paleo e... Não é. Sinceramente, é isso. Essa não é a base da nossa alimentação, da alimentação de ninguém que pratica comida de verdade, tá certo? Que acredita nesse poder da comida de verdade. Não é porque produtos defumados de maneira geral, pessoal. Então, assim, mesmo que você pegue um bacon artesanal ele basicamente tem a barriga do porco e sódio, mas ele passou por um processo de defumação. E nesse processo de defumação, geralmente se produzem algumas substâncias que são potencialmente cancerígenas. Então assim, ai meu Deus, então não vou comer bacon absolutamente nunca, porque a nutricionista falou que produz substâncias cancerígenas. Gente, quando a gente assa uma carne no forno, a gente produz substâncias cancerígenas. Ou seja... A galera aí do sul que come um churrasquinho, cancerígenos a rodo. Então, assim, não dá pra gente fugir de tudo, tá certo? A ideia só é que isso não seja a base da sua alimentação. Que todo santo dia você acha que tem que comer bacon, mesmo que ele seja artesanal. Na verdade, só se ele for artesanal, né? Se for normal, você tá fazendo algo péssimo pela sua saúde. Mas seria basicamente por isso. Então, assim, dá pra acrescentar bacon, às vezes, pra dar um sabor ao vegetal, pra acrescentar no ovo, enfim, dá. Mas que seja um consumo eventual. Sim, e não como a base da sua alimentação. Isso. Uma pergunta que teve. No início da low carb, high fat, é comum sentir intolerância à gordura? A pessoa se referia que ela sentia. Foi uma moça, não me lembro o nome. Eu até recebi uma mensagem, eu não sei se... Acho que é Rose o nome... Eu recebi uma mensagem no Instagram que eu li rapidinho antes de vir pra cá, uma moça falando que estava constantemente se sentindo nauseada quando acordava. Gente, eu sinceramente nunca tive esse tipo de feedback, não aconteceu comigo e eu não tive esse tipo de feedback dos meus pacientes ainda. Então eu sinceramente não sei, gostaria até se tivesse alguém que também sentiu algum tipo de intolerância, algum sintoma indesejado associado que relatasse. Eu, sinceramente, conseguiria chutar dizendo que talvez será que está existindo um exagero na gordura? A depender até... eu tive isso, náuseas de manhã.
Patrícia. E passou, Paty, depois que você se habituou? Você estava exagerando na gordura? Porque eu acredito que isso... Perguntou. Ah, certo. Mas comia muita gordura. Mas comia muita gordura, A grande né? maioria das pessoas, ou porque come muita gordura, né? Ou porque também tem uma outra questão psicológica de que assim, nossa, eu estou comendo gordura, o que eu ouvi a vida inteira que eu não deveria comer. Então é muito mais uma questão até psicológica de assim, nossa, eu comi gordura, isso vai me fazer mal. Do que a gordura em si, eu realmente acredito que seja bem mais difícil, até pela sua experiência de consultório. Eu até, às vezes acontece, agora que eu me lembrei, na verdade, de vocês falando, por exemplo, quando eu até comentei com você, quando eu passo da conta com castanhas, que facilmente eu acabo fazendo isso com castanha de caju, que é uma coisa que eu procuro não comprar. Mas... enfim, se eu volto de Salvador, eu acabo trazendo e passo da conta mesmo. E geralmente quando eu passo da conta, eu sinto um leve enjoo, mas logo depois. Não de manhã e tal. Logo depois que eu como as castanhas, eu sinto e sempre me arrependo. Enfim, mentes compulsivas, né? Só Vanessa pra explicar isso. Sabe que vai ficar enjoada e come mesmo assim. Mas enfim, então acontece comigo, mas é realmente de imediato. Eu acabo de comer, dá um certo tempinho e eu sinto realmente aquela náusea chata. Não acordando de manhã, mas aí talvez eu diria pra você tentar reduzir um pouquinho a gordura das suas refeições e ver se você se sente melhor. A gordura do chocolate, pode? Sim, se for um chocolate, se a gente tá falando de um chocolate de verdade, ou seja, com alto percentual de cacau e não de uma barra de açúcar com uma pitadinha de cacau, né, como é o chocolate ao leite, sim, pode, porque é a gordura do cacau, é uma gordura muito boa, então tem mais a que ser consumida, é um alimento riquíssimo em antioxidantes. Se a gente falar aí de um 85% cacau, vai que é um bom percentual de cacau, a gente vai ter uma gordura de excelente qualidade e vai ter uma quantidade mínima de açúcar, um produto riquíssimo em antioxidantes. Pode colocar na rotina numa boa. Uma outra pergunta, dos ovos, só os caipiras? Gente, sinceramente, a gente entra naquela coisa de que... como é a frase do Dr. Souto? O bom não é inimigo do ótimo, né? Então, assim, se a gente for pensar no ótimo, realmente o caipira é o melhor, porque... pense que, assim, tanto a carne do animal, o ovo da galinha, vai ser muito reflexo, a composição que vai estar ali, a composição de gorduras, enfim, vai ser um pouco do reflexo do que o animal se alimenta, tá certo? Assim como nós somos reflexo do que nós nos alimentamos também. Então, é óbvio que se é um animal que ele não é criado com ração, que ele é criado pastando, ciscando, comendo o que a natureza oferece, digamos assim, bem provavelmente a composição de gorduras vai ser muito mais interessante. Mas não dá pra dizer que assim, se você não tiver condições de comprar um caipira, nem coma ovo. Não, de forma alguma. Eu vou fazer essa pergunta porque eu acho que tem gente que deve estar se perguntando. Qual a quantidade de gordura por dia pode consumir? Ixi, aí vai ser um grande depende. Que eu acho que serve para as pessoas verem que assim, não é algo fixo, né, tal, é X ao dia, X gramas por dia. Não é, porque depende do seu objetivo, depende de uma série de coisas, inclusive dos seus exames. Com certeza. Então a gente tem que avaliar tudo isso, não tem como dizer X, eu não faço ideia de quantos gramas eu como de gordura no meu dia. É bom comer pasta de amendoim depois do treino? O pessoal tá insistindo com a pergunta. Pasta de amendoim, eu particularmente acho um alimento do bem, digamos assim. Se a gente for... O que é um amendoim, né? O amendoim faz parte do grupo das leguminosas, que é o grupo da soja, dos feijões, grão de bico, lentilha, ervilha. Às vezes as pessoas tendem a confundir e acham que o amendoim faz parte das nuts, das castanhas, né? E não é uma leguminosa. E a gente sabe, na verdade, que o grupo das leguminosas, ele tem um pontinho aí negativo, que é uma quantidade de, que a gente chama de fatores antinutricionais presentes, presentes no próprio grão. E a gente sabe que, idealmente, a gente deveria tratar esses grãos, a gente deveria deixar esses grãos de remolho, que nem a nossa avó instintivamente fazia, para ajudar a eliminar esses fatores antinutricionais, de preferência que seja meio ácido. Então, adicionar um pouco de limão ou de vinagre é bem interessante. Aí esse remolho, você elimina a água pelo menos uma, duas vezes, ou o soro do kefir, qualquer coisa para acidificar o meio, porque você elimina mais fácil os fatores antinutricionais. E quando você for cozinhar esse grão, sinceramente, para mim é um alimento ótimo para a saúde.
O grande lance é que, predominantemente, a maior parte deles é fonte de carboidrato e não de proteína e gordura. Então, para quem está no processo de emagrecimento ou está com resistência à insulina, a depender isso tem que ser dosado, tá certo? Porque talvez a nossa sociedade tenda a comer em grande quantidade, enfim, na verdade não é nem só o problema o problema é que é a combinação que geralmente acontece, né? Se for lá na Bahia, por exemplo, é não só o feijão, como muito arroz, como muita farinha e ainda finaliza com uma banana no prato, ou seja, 20 fontes de carboidrato em um prato só. Então aí complica um pouquinho. Mas pra mim é um produto de boa qualidade se bem tratado, tá certo? Então o amendoim, em teoria, eu acredito que ele não passe por esse processo, que as indústrias não façam isso, nem a gente em casa eu acredito que tenda a fazer isso, apesar de eu não preparar muito amendoim. Então acaba que, bom, talvez tivesse esses fatores antinutricionais que, por sinal, para quem não sabe, qual é o problema desses fatores antinutricionais? É basicamente porque eles quelam algumas vitaminas e minerais, principalmente minerais. Então eles têm o poder de se ligar a cálcio e ferro, principalmente, por exemplo, e impedir que a gente absorva esses minerais. Então, se falando do feijão, que é um hábito do brasileiro, é muito importante passar pelo remolho, porque o momento que a gente insere o feijão é um dos momentos mais importantes de ingestão de ferro, por exemplo, que é quando a gente come a carne. E o próprio feijão é fonte de ferro. Quando a gente fala de pasta de amendoim, pelo menos, é uma coisa que a gente tende a comer meio isolado, né? Ou com alguma fruta, enfim. Então, sinceramente, no fim das contas, eu não vejo como um alimento negativo. Eu acho que pode, sim, se encaixar na alimentação numa boa. Abacate e coco são boas fontes de gordura? Com certeza. Falaram da pasta de amendoim pós-treino, exatamente. Pós-treino. Não sei por que perguntaram sobre pós-treino. Mas, assim, é uma fonte essencialmente de gordura e tem até um bom teor proteico, apesar de que você nunca vai comer em pasta de amendoim uma quantidade suficiente de proteína, geralmente, que a gente indica para o pós-treino. Então, pra mim, assim, não dá pra ser a fonte absoluta de proteína do pós-treino, porque você vai ter que consumir uma quantidade muito grande de pasta de amendoim. Mas que ele pode ser usado no pós-treino? Pode, mas assim, pensando rapidamente, não acredito que ele vá trazer benefícios extras para esse momento. Gordura de porco faz mal à saúde? Não, de jeito nenhum. Foi o que eu acabei de dizer em relação à composição dessa gordura. Na verdade, tanto a banha de porco, o porco de maneira geral, enfim, ele tem uma composição muito boa, talvez uma das melhores. Eu, particularmente, é uma das carnes mais saborosas, na minha opinião. E tem uma composição de gordura muito boa, em torno de 60% é de gorduras insaturadas e 40% de saturadas. Então, pra mim, é uma gordura de excelente qualidade. Qual queijo tem mais gordura, mussarela ou queijo coalho? Ai, gente, eu não sou uma tabela nutricional. Eu realmente não lembro esses dados de cabeça. Então tá mussarela ótimo. Ou o quê? O queijo coalho. O queijo coalho de cabeça eu não sei, gente. Aí é jogar no Google e vocês têm a resposta. Quais carnes são mais indicadas? Todas. Não há Na minha restrição, opinião, né? absolutamente todas, não tem restrição. Carnes gordas, carnes magras, todas são benéficas para a nossa saúde. Quando você resolver comer uma carne mais magra, provavelmente você vai sentir fome um pouquinho antes e não tem nenhum problema nisso. Ou, a depender, até você coloca um acompanhamento que tem um teor um pouquinho maior de gordura, capricha um pouquinho mais no azeite de oliva, no momento que estiver uma carne magra, para que a gordura esteja presente e te dê uma saciedade mais prolongada. Mas todas são boas. Uma outra pergunta. Faço minha comida frita na banha, isso é ruim? Não acho que seja ruim. Na verdade, é tranquilíssimo, dá pra você fazer na banha. A banha é uma gordura interessante para se fritar. Apesar de que, na minha opinião, frituras de maneira geral, fritura não é o método de cocção mais interessante para se fazer nos alimentos. Exatamente por assim, é um outro nível da nutrição, sabe? Não é questão de você estar adicionando gordura ao alimento. Se for uma gordura boa, banha de porco, é uma gordura boa, então não tem problema você adicionar ao seu alimento isso. O grande problema só é que durante a fritura, às vezes são formadas também essas substânciazinhas que são pró-inflamatórias, às vezes potencialmente cancerígenas e que não são tão interessantes para a nossa saúde. Tem como se fazer uma fritura saudável? Tem como se fazer. É só você escolher uma gordura de boa qualidade em primeiro lugar, e aí a gente fala de manteiga, banha de porco. O azeite de oliva dá para ser utilizado se for uma fritura rápida. Um exemplo seria o ovo. Bem provavelmente você não vai estragar o seu azeite de oliva fritando um ovo pelo fato de ser rapidinho. Poucos minutos, né? Exato. Ele não é tão instável assim como a gente acredita ser, apesar de que, óbvio, se puder só usar ele cru, ótimo, mas eu acho que fritar um ovo é um bom exemplo de que bem provavelmente você não vai estar estragando as propriedades do seu azeite. Sim, então
como é que faz uma fritura saudável? Você primeiro seleciona uma gordura de boa qualidade, uma gordura que tenha uma certa estabilidade a altas temperaturas, e aí a banha de porco se encaixa bem, a manteiga se encaixa bem. O que é que não dá para acontecer? Não dá para deixar a gordura atingir ponto de fumaça, que é quando você olha para a panela e tá saindo aquele fumaceiro da panela. Isso daí deixou de ser interessante. Você tá formando um monte de substância tóxica ali para você. Então, muito cuidado com a fritura só em relação a esse ponto. Uma outra pergunta que fizeram é, dentro de uma dieta low carb, queijo coalho ou mussarela? Como é dentro de uma alimentação low carb, qual dos dois seria mais interessante? Mussarela ou queijo coalho? É. Os dois. Os dois, né? Sim. Os dois são duas fontes de gordura, boas fontes de gordura, não faria diferença. Isso, né? Na verdade, gente, pra mim, sinceramente, todos os queijos são bons, com exceção dos queijos processados. Então, um polenguinho da vida, aquele queijo que quando você vai ler, um requeijão cremoso, às vezes não é de boa qualidade. Tem requeijões e requeijões. Tem muitos com amido, né? Muitos com amido, com certeza. Então, assim, na verdade pegar o produto, ler a lista de ingredientes. Se você pensa, não, eu conseguiria reproduzir esse alimento em casa, nós tem 2, 3 ingredientes na lista desse produto, bem provavelmente é um produto que a gente chama de minimamente processado. Mas se você pega um queijinho, aí você pega lá o polenguinho, lê a lista dele. Eu não sei quantos ingredientes tem de cabeça, mas eu arriscaria dizer mais que uns 8 ingredientes. Então, assim, 8 ingredientes para se fazer um queijo, não, tem alguma coisa de errado. Não há necessidade. Então, assim, queijos processados, não. Mas, fora isso, todos os outros queijos, seja branco, seja amarelo, para mim, todos são bem-vindos. Alguém perguntou onde eu consegui uma nutricionista em Goiânia. Entra no site, no blog Dr. Souto, www.paleo-lowcarb.com.br. Tem uma parte lá que tem lista de profissionais paleo low carb. Entra lá. Existe uma quantidade de tuca, eu não consegui ler sua pergunta. Eu só li quantidade de queijo, perdi o resto. Então, quem pergunta da nutricionista, entra lá e tem uma lista, né, de nutricionistas praticamente no Brasil inteiro. Tive um problema de vesícula. Seria por causa de gorduras? Na verdade, até você tem que se perguntar se não seria pela falta de gorduras na sua vida. Porque, na verdade, a vesícula é um órgão que está ali pertinho do fígado, né? O fígado produz a bile e a vesícula armazena e concentra essa bile para jogar no momento que a gente come gordura. Então, se eu faço uma refeição gordurosa, sei lá, comi uma carne gordurosa, essa carne chegou lá no meu intestino já processadinha, o meu corpo detectou que tem gordura, a vesícula espreme essa quantidade de bile e joga lá no intestino para emulsificar, para ajudar a quebrar essa gordura em partículas menores para o nosso corpo poder digerir e absorver isso melhor. Então, assim, a nossa vesícula, em teoria, ela tá sempre utilizando e jogando, expulsando essa bile. E eu acho que às vezes as pessoas, nessa coisa do low fat, de entender que realmente pouca gordura é o que é saudável, vem seguindo ao longo de anos uma alimentação com tão pouca gordura que a vesícula meio que para de ser utilizada, né? Reduz muito a utilização. E eu acho que a chance de se formarem cristais ali é muito maior. Mas, um pouco de brincadeiras à parte, fora isso, tem, óbvio, a coisa do lance individual de cada um, né, gente? Então, tem pessoas que naturalmente vão ter uma tendência maior enfim, formarem pedras na vesícula e a partir daí você vai ter que retirar, enfim. Sim, mas uma pergunta, existe alguma quantidade de queijo por dia, né, de quantidade consumida de queijo por dia que pode levar a engordar? Depende, porque mais uma vez conta como tá todo o resto da sua alimentação. O que é que eu diria só? Eu diria que como o queijo é um alimento que tem esse potencial convidativo para mais comida, como é? Compulsivo. Esse potencial compulsivo, muito cuidado, faça uma autorreflexão se você não está exagerando. E se você é uma pessoa que gosta muito, daquele tipo que eu vou pegar um pedacinho de queijo agora de tarde para tomar com café, por exemplo, para ser o meu lanchinho mesmo, um lanchinho rápido. E você percebe que pegar um pedaço, e depois outro pedaço, e depois mais um pedacinho, com certeza esse é um alimento que não deveria estar tão presente na sua rotina, tá certo? Acaba não sendo interessante porque você tende a exagerar. Mas não existe um limite máximo, porque isso tudo depende do resto da sua alimentação. Eu acho que uma coisa que é bem interessante da gente ter ideia, pensar é de que, assim, de alguma forma a gente começa a ficar muito sem medida. Então, assim, tudo a gente quer consumir em demasia. Podem reparar que a grande maioria das perguntas que foram feitas também tem a ver com quantidade, a quanto eu posso de gordura, né? É sempre querendo saber se pode
mais. Eu costumo dizer que, assim, mesmo para quem faz uma alimentação tradicional, rica em carboidratos e tudo mais, a grande maioria das vezes, aonde que essas pessoas extrapolam? São nos farináceos e nos açúcares, de maneira geral, são neles. Então, de alguma maneira, acaba existindo sempre um exagero, que é uma tendência nossa. Então, quando você começa a ler a respeito de uma alimentação low carb, high fat, começa a entender quais são os princípios dela, por que seria interessante um consumo maior em gorduras boas, um consumo reduzido em carboidratos, na grande maioria das vezes utilizando raízes, né, e não farináceos e açúcares. Quando você começa a ler a respeito disso, começa a se interessar, faz sentido, de repente procura até uma nutricionista, que seria o ideal para você poder, na verdade, ter mais conhecimento ainda. Mas aí, qual é o problema que acaba se instalando? A questão da quantidade. Então eu só vou comer gordura, então agora eu posso comer gordura loucamente. Então eu vou comer ovos com bacon todas as manhãs, eu vou fritar sempre a minha carne na manteiga, ou todos os meus vegetais serão salteados na gordura. Então, assim, será que há necessidade de tudo isso? Quando a gente fala de um uso, não ter medo do uso da gordura natural dos alimentos, não significa que você deva adicionar gordura a todos os alimentos, e muito menos de que todos os seus alimentos no seu prato tenham gordura, porções de gordura. Isso. Eu acho que esse é um dos grandes erros. As pessoas falam em low carb e se lembram de ovos com bacon. Não, a base da low carb são vegetais. Isso. Gordura e proteína faz parte, mas não é a maior parte são os vegetais. Então, esse é um erro muito comum que as pessoas têm, muitas vezes talvez por ler pela metade, talvez por não ler em fontes que sejam interessantes, que sejam de confiança, e aí acaba sempre tendo uma má interpretação. E aí as pessoas começam simplesmente a achar que elas têm que tomar bullet, que é o café com óleo de coco e manteiga, todos os dias ou várias vezes ao dia, e aí automaticamente você tem o quê? Um aumento de colesterol, com certeza. A vida inteira você não utilizou gordura, de repente você começa a usar em demasiado, o seu corpo vai responder a isso. Então, assim, o que acaba se instalando aí? A relação das pessoas com a comida novamente está alterada. Por quê? Por que você precisa de tanta gordura assim? Né? Não há necessidade. A gordura é saciogênico, correto, Paula? Por natureza. Mas será que você precisa de tanta gordura assim para se sentir saciado? Né? Automaticamente, quem faz uma alimentação low carb, high fat, não faz muitas vezes várias refeições ao dia. Né? Por quê? Porque não sente fome com tanta constância quanto uma alimentação rica em carboidratos. Então, assim, por que precisa usar tanta gordura assim? Parece que automaticamente tem medo de sentir fome, ou seja, a gente entra em outras questões. Por medo de sentir fome, come a mais em gordura para garantir. Eu escuto isso muito de alguns pacientes que chegam aqui. A mudança de hábitos, na verdade, efetiva, ela não aconteceu, porque de alguma forma essa pessoa está sempre tentando dar conta de um medo de sentir fome, de que não, eu preciso de mais gordura para poder me sentir saciado. Não dá nem a chance de calibrar com o seu próprio corpo qual é a quantidade de gordura que essa pessoa precisa. Então, de teste mesmo, vai tomar um café com óleo de coco, por que precisa começar com uma colher de sopa? Começa pelo menor. Deu para treinar com essa quantidade pequena? Ótimo. Não deu, faltou, da próxima vez aumenta um pouquinho mais. A low carb tem uma coisa que é muito interessante. Você precisa ler a respeito, porque é importante de que você tenha conhecimento para você saber o que você está fazendo. É muito importante que você procure um profissional da área, né? Então um nutricionista para te orientar, mas também é muito importante que você reveja alguns conceitos com relação a hábitos alimentares, da relação que você mantém com a comida, do medo de sentir fome. Eu acho muito interessante a quantidade de pessoas que me procuram por, nossa, mas eu tenho medo de sentir fome. A Paula é nutricionista e eu sou psicóloga. Então, assim, que as pessoas estão perguntando, isso que eu estou respondendo. Então, assim, nenhum excesso é bom. Quem diz que comer gordura em demasia seja bom? Isso também se torna um problema, mesmo sendo uma alimentação em que a gordura boa ela é utilizada em excesso, ela com certeza
vai te fazer mal também de alguma forma. Nada em excesso faz bem, nenhum excesso e nenhuma escassez faz bem. Isso. Não, nunca vai te fazer bem dessa forma. Então é importante você também verificar assim, será que é necessário tudo isso? Ou seja, a comida ela vai servir para nutrir o seu corpo, para de alguma forma nutrir a sua mente, para você se sentir confortável de que você não vai ter fome. Então peraí, vamos cuidar então um pouco melhor da sua relação com a comida, né? Uma outra coisa, quanto melhor você utiliza o teu gerenciamento das emoções, menos você desconta na comida. E automaticamente, menos erros alimentares você também vai cometer. Essa é uma outra coisa que ocorre com muita constância também. Eu estava até falando com a Paula antes do periscópio começar, que é muito comum alguns pacientes que me procuram, então eles já procuraram nutricionistas e muitas vezes me procuram porque querem alinhar a mudança de hábitos, a relação que eles têm com a comida. E uma das coisas mais comuns que acontece, eu sempre pergunto, tá, me conta como é que é o seu prato, né? O que você coloca no seu prato? Não, eu não sou nutricionista, mas tem uma coisa que eu sempre acerto quando eu faço essa pergunta. Meu prato hoje, por exemplo, no almoço, eu vou dar um exemplo muito comum. Eu comi uma quantidade X de picanha que eu fritei na manteiga. Eu tinha uns legumes lá em casa, uns vegetais, eu salteei no azeite. Eu também tinha lá uma batata doce ou um inhame que eu também fiz no forno, regado ao azeite. Eu também tinha uma salada de alface com tomates, um pouquinho de lâminas de amêndoa. Comi isso. A grosso modo, se você olhar, nossa, comeu uma alimentação interessante até, né? Diversificada, mas praticamente tudo que tinha no prato dessa pessoa tinha gordura. Tinha fonte de gordura de alguma forma. Então, será que é necessário tanto assim? E aí acho que a Paula pode responder isso até melhor para vocês. Não tem... Eu acho que essa pergunta, até essa forma de pensar de Vanessa é bem interessante. Até pra gente começar a raciocinar um pouquinho isso também na hora de fazer o nosso prato. Não necessariamente cada um dos itens que a gente coloque tem que ser uma fonte incrível de gordura, sabe? Não necessariamente a gente tem que adicionar gordura em absolutamente tudo. Então é bom ter esse tipo de raciocínio. Perguntaram em relação... Eu tô anotando as perguntas, tá, pessoal? Não fiquem impacientes, porque eu também não vou cortar, Vanessa. Mas assim, sem vesícula, como é que faz? Geralmente quem retira a vesícula, na maior parte das vezes, tem uma vida completamente normal. Apesar da vesícula ela servir para armazenar a bile e jogar esse jato, digamos assim, de bile no momento que a gente consome uma refeição gordurosa, até por isso, na verdade, por essa função, qualquer livro de fisiologia que você pegue, falando de uma pessoa que retirou a vesícula, fala que essa pessoa vai ter dificuldades em digerir e absorver gorduras. Então, que geralmente, se essa pessoa comer uma refeição mais gordurosa, ela tende a ter uma diarreia, por exemplo. Sinceramente, isso acontece com um menor percentual. Eu já peguei pacientes que disseram que agora tem que maneirar mesmo, que depois que tirou a vesícula tem que dar uma maneirada na gordura. Mas, via de regra, é vida normal, gente. Não muda absolutamente nada. O seu fígado, ele consegue completamente produzir uma boa quantidade e jogar essa quantidade lá no intestino. Então, aparentemente, as pessoas não têm nenhum tipo de perda, tá bom? Uma pessoa perguntou, uma dieta para diabéticos muda muito? Aí a gente teria que saber que tipo de diabetes se é diabetes tipo 1 ou tipo 2 e qual é o objetivo da pessoa. Na verdade, assim, pensando no diabético tipo 2, por exemplo, ou seja, provavelmente foi uma pessoa que chegou ao diabetes em determinada fase da vida por um histórico de erros alimentares, um consumo de carboidratos de má qualidade muito grande ao longo da vida, às vezes sedentarismo, provavelmente porque estava acima do peso também, e tudo foi culminando para que ela, às vezes, tenha antecedentes familiares, né? A genética já pesa um pouco, e em determinada parte da vida essa pessoa teve diabetes. Se low carb se aplica, com certeza. Na verdade, aí low carb é tratamento, tá certo? Seja para pessoas que têm resistência à insulina, que é um pré-diabetes, ou para pessoas que têm já diabetes, declarado diabetes tipo 2, que nada mais é do que uma resistência crônica à insulina. Então, essa pessoa foi deixando para lá, ignorando, digamos assim, os sinais do corpo que já indicavam resistência à insulina, até o momento que, belo dia, faz os exames e tá lá a glicemia acima de 126, diabético. Então, aí nesse caso, o low carb passa a ser tratamento. Então, precisa sim reduzir a quantidade de carboidratos.
e melhorar a qualidade do pouco de carboidrato que vai passar a consumir. Tá certo? Uma outra pergunta que fizeram, se a indicação é de uma dieta cetogênica, a Paula fez um post sobre isso. Isso. E aí vai entrar bem esse lance de qual é o tipo do diabetes. Porque um diabético tipo 1, por exemplo... Tipo 2. Diabético tipo 2, né? Pergunta. Então, perfeito. Cetogênica se aplica? Se aplica. Sim. Se você já não tá numa fase avançada do diabetes, que geralmente uma pessoa que fica com diabetes, aí se tornou diabético, né? E essa pessoa, ela vai ali levando nem aí essa doença dela. É aquela pessoa que tá totalmente descompensada, que mede a glicemia tá lá em cima a todo momento. E ok. Pois é, e vai deixando pra lá, vai enfiando carboidrato goela abaixo, tá nem aí. É como se não tivesse diabético. Provavelmente essa pessoa dali a alguns anos, ela vai estar dependente de insulina, assim como um diabético tipo 1, porque assim, ela agrediu o pâncreas dela no nível máximo. Então o pâncreas já tá lá, ele não consegue mais produzir insulina. Assim como um diabético tipo 1, que é uma doença autoimune, né? Que as suas próprias células de defesa atacam o seu pâncreas. Então são duas doenças completamente diferentes. Diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Mas se você já chegou numa fase dessa, por exemplo, ou seja, você já está dependente de insulina, você vai precisar de um pouco de carboidrato na sua alimentação. E esse pouco de carboidrato vai ter que combinar direitinho, vai ter que estar numa mesma proporção, digamos assim, da quantidade de insulina que você vai passar a injetar diariamente. Então, eu não indicaria uma dieta cetogênica para uma pessoa que ou é diabética tipo 1 ou é um tipo 2 já mais avançado, porque o corpo perde um pouquinho a capacidade de controlar os mecanismos de defesa à cetose. Já uma pessoa que é diabética tipo 2, que está no início do diabetes tipo 2, digamos assim, pode fazer dieta cetogênica numa boa. Numa boa. Houve uma pergunta se para uma pessoa com diabetes tipo 2 pode se livrar da medicação. Acho que a resposta depende, né? Com certeza, depende. A gente já tem casos na literatura em relação a isso, até com a própria cirurgia bariátrica, ficou muito famosa inicialmente por conta disso, mas fora a cirurgia bariátrica, a gente tem casos, sim, de reversão do diabetes, da pessoa deixar de ser diabética, simplesmente conseguir ter novamente o total controle da glicemia dela e deixar de ser resistente à insulina. Basicamente, fazendo alterações drásticas na alimentação, porque se uma pessoa chegou ao diabetes, com certeza foi às custas, geralmente, de uma descompensação total, né? Exato, uma vida de excessos. Então, mas se essa pessoa toma consciência do que é que ela tem que fazer para restabelecer a sensibilidade à insulina dela, ela pode sim deixar de tomar remédios, ela pode deixar de ser diabética. Eu sou um exemplo de resistência à insulina que com a medicação totalmente controlada e nunca mais tomei medicação. Faz 10 meses, por exemplo, mas eu tinha síndrome metabólica de resistência à insulina há 7 anos. Com alta dosagem de medicação. Pois é, então, um exemplo clássico. Comida é remédio, sim. Quando bem utilizada, é remédio. Uma coisa que eu acho importante da gente poder falar é que, assim, tomar cuidado com esse uso desvairado, muitas vezes, da gordura, porque, assim, nenhum excesso é bom, né? É importante que você leia muito, que você saiba por que você está optando por essa alimentação, o que essa gordura ela significa, né? Mas principalmente, já assim, o que é que vocês têm feito no sentido de observar o seu próprio corpo? Porque, por exemplo, quem disse que enjoa ao comer a gordura, por exemplo, será que é um enjoo da gordura ou será que é de um receio seu? Porque você está ingerindo algo que a vida inteira você ouviu que não deveria, por exemplo, carne de porco, né? Ou ovos pela manhã, né? Ou, sei lá, comer 3 ovos em um dia só. Nossa, que absurdo. Até pouco tempo atrás, isso era muito disseminado, ainda é, né? Mas era muito, aí era o tempo inteiro. Então, assim, de alguma maneira, é importante que você tenha conhecimento, que você procure um profissional adequado, mas principalmente que você passe a observar melhor o seu corpo. Ninguém melhor do que você mesmo com orientação de um nutricionista para dizer, olha, para mim coube bem, não me sinto tão bem dessa forma. É muito importante que você observe. Low carb, de alguma forma, é um grande exercício de autoconhecimento o tempo inteiro. O que faz bem para Paula não é necessariamente para mim, e o que faz bem para mim, na quantidade para mim, não é a mesma para ela, até
por uma série de variáveis que também são importantes de serem levadas em conta. Então, assim, observem isso também. Acho que a Paula anotou uma pergunta, não foi? Eu vi que uma pessoa estava falando muito em relação à musculação, mas eu não consegui pegar direito. Depois até falaram, uma pessoa falou que fazer bariátrica de jeito nenhum, com certeza, viu, gente? Nessa minha frase aqui, não entendam que eu sou a favor de bariátrica, não. Eu acho que é sempre a última opção. O rapaz que perguntou da dieta para diabetes descobriu ontem na emergência que está com diabetes, dá tempo de tratar. Com certeza. Vá atrás, não deixe isso para lá. Trate, procure bons profissionais para também te acompanharem. Isso é muito importante também. Com certeza. Então, talvez, Vanessa falou que enjoa com gordura e fica com náuseas, talvez tenha que observar melhor a quantidade que você tem utilizado, se de repente não está em demasia também, né? Então, essas coisas também são importantes da gente levar em conta. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma informação aqui válida para passar para vocês. Falando nisso, Patrícia, eu recebi o seu presente, só não abri ainda. Muito obrigada, não precisava, viu? Recebi, Paulo me entregou hoje, muito obrigada. Esses pacientes nos deixam mimados. Mimados demais. Tem um refluxo. Para quem tem refluxo, realmente não dá para exagerar. Na verdade, assim, ninguém tem que exagerar na gordura, né? Que fique claro. Mas principalmente quem tem refluxo, às vezes comer uma refeição que seja um pouquinho mais gordurosa pode predispor o surgimento dos sintomas do refluxo, porque realmente a gordura, ela retarda o esvaziamento gástrico. Então, a comida sai dali um pouquinho depois do que uma comida com menos gordura sairia. Então, mas eu acho que é muito mais uma questão postural também, principalmente depois não comer uma comida, não comer um volume muito grande, se essa comida já for gordurosa, que não seja num volume grande, para não facilitar o surgimento dos sintomas de refluxo, tá certo? Eu anotei aqui um dado interessante, eu vou compartilhar com vocês, falando lá sobre o lance do colesterol ainda, que a troca de gordura saturada por óleos refinados, por exemplo, reduz o colesterol. Ok. Mas aumenta a mortalidade, tá certo? Isso então é pra gente ter a ideia clara de que, assim, número no papel, oba, meu colesterol reduziu, olha aqui no papel como ele tá bonitinho. Isso foi às custas de quê? De tirar comida de verdade e botar um óleo vegetal refinado. Se deu mal, assim... Essa redução no papel, isso não é bom para você. Na verdade, o que os estudos mostram é que isso pode piorar a sua saúde exatamente pelo perfil inflamatório que essas gorduras, esses óleos refinados, eles têm, tá certo? Então, se desprende um pouquinho, se desapega um pouquinho desses números. Não dá para se desapegar completamente, óbvio. Porque é claro que se por qualquer motivo esse número começa a subir demais, o LDL começa a subir demais, passar lá da casa dos 250, 300, é óbvio que isso vai chamar a nossa atenção e a gente vai passar a olhar com mais critério. E, como eu falei no início, às vezes até ver se uma alimentação mais numa pegada mediterrânea que priorize as gorduras insaturadas, se isso não vai fazer melhor, digamos assim, para você. Se isso não vai fazer um bem maior, tá certo? Mas simplesmente reduzir o número no papel, isso não quer dizer nada. Às vezes você pode estar piorando a sua saúde com um colesterol mais baixo. Ou seja, vale a pena dessa forma? Não, sem dúvida. Vamos encerrando? Vamos lá, pessoal? Já são mais de 10 horas. Uma hora. Últimas perguntas. Seu LDL bem alto. Quem é que perguntou sobre musculação, gente? Desculpa, eu não ignorei, não. É porque às vezes realmente não dá pra pegar tudo aqui. É que a pergunta tá fora do tema de hoje, só por isso. Patrícia, para. Se gordura à noite pode? Faz mal, Pode. Não faz mal, não. O lance só lembre, né? Como ela retarda um pouquinho o esvaziamento gástrico, se você for comer uma refeição cheia de gordura já muito perto de dormir, você provavelmente vai deitar ainda com aquele alimento sendo digerido no seu estômago. Eu acho que já não é tão interessante. Pra quem tem insônia, a gordura atrapalha o sono? É isso, eu acho que é isso que eu acabei de falar um pouquinho. Não acredito que vai ter qualquer relação com uma pessoa que tem insônia por algum motivo, às vezes por algum distúrbio hormonal ou alguma coisa assim. Mas eu acho que ela pode, às vezes, dificultar um pouquinho, porque você ir de barriga cheia, dormir, não acho que isso seja interessante. Mas mais por isso, né? Só por isso, não tem qualquer outra relação. Ele perguntou só se com exercício ele deixaria de tomar remédios, acho que foi isso. Se com os exercícios, no caso de um diabético, é isso?
no caso de um diabético, sem dúvida nenhuma, o exercício é um dos tratamentos para um diabético, tá certo? O exercício ajuda muito na regulação da glicemia. Então, o diabético, qualquer pessoa, na verdade, tem que fazer atividade física. E um diabético pode encarar isso com uma obrigatoriedade até maior, porque sim, isso faz parte do tratamento para um melhor controle glicêmico. Mas se a partir daí ele vai deixar de tomar remédios, aí é uma coisa que não dá pra gente responder por aqui. Tem aí tem que fazer avaliação com o seu médico, tá certo? Sim. E a partir daí controlar. Mas bem provavelmente se você faz uma dieta low carb associada a exercícios, no mínimo você vai diminuir muito a quantidade de medicamento que você toma. Certo, pessoal? Bom, para quem quiser seguir a Paula, o Instagram da Paula é NutriPaulaMelo, com 2 L's no final. O e-mail da Paula, nutripaulamelo@gmail.com. Os meus, vamos lá, que são todos diferentes. O Instagram é Tomazini_Vanessa. O meu Snap é VanessaTo78 e meu e-mail é vanessatomazini, tudo junto, com SI no final, @uol.com.br. Isso, obrigada, Kelita, por ter colocado. Dani. Alguma Nutri em Natal? Dani, olha a lista, A lista do Souto. No site do Dr. Souto. Lá tem. Só jogar lista de profissionais low carb. Que tá lá. Primeira coisa que vai aparecer no Google provavelmente é o blog de Dr. Souto. Não tem erro. Tá bom, pessoal? Amanhã à noite esse periscope já fica ativo. Até dia 17, tá bom? Bruno. Bruno sempre tá por aqui. Quando a Paula tá aqui, o Bruno sempre tá. São meus pacientes lindos que eu amo. Andréia, Érica, Vandinha, Patrícia, vamos lá. Sara, obrigada. Dani, Bruno, Silvia, muito obrigada pela presença de todos vocês. Que bom. Daqui 15 dias, que eu não vi que data que é, mas são daqui 15 dias exatos, estaremos de volta. Se vocês quiserem colocar, nos passarem ideias de temas, mandem, que são sempre muito bem-vindos assim a gente consegue falar de temas que vocês tem mais interesse. E vai lá no nosso Instagram para deixar comentários, caso vocês tenham gostado. O que acharam, comenta o que lá, vocês a gente gosta querem. de ver. A gente sempre fica muito feliz com os comentários de vocês, tá bom? Um beijo, gente. Um beijão para vocês, muito obrigada. Boa noite, até daqui 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.